meus queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam em paz, espero que todos estejam bem. Vamos dar início aí à nossa quarta semana de encontro da nossa disciplina didática. E nessa semana nós iremos trabalhar aí a transposição didática dos saberes. Vamos entender como ocorre o processo de transformação do conhecimento científico em conteúdos que serão administrados, que serão, no caso, expostos pelos professores, certo? Então, desejo a todos que nós possamos fazer um encontro em paz e vamos lá dar início, né, pessoal? Então, a gente traz conceito, né, de Chvalard, né, que é esse teórico que a gente vai trabalhar aí. Chvalard, ele traz o conceito de transposição de didática da seguinte forma: saber de referência, né, que é o saber científico, é o saber aonde o professor chama a responsabilidade para o estudo aprofundado de conceitos abordados em uma disciplina, e o saber ensinado, né? Esse é o diálogo entre essa transposição didática. Então, a transposição didática, ela designa um conjunto de transformações de um saber de referência, como eu disse, um saber feito em cima de leitura de referência bibliográfica, construção de formação pedagógica, e esse saber sábio, ele sofre, né, uma transposição para ser ensinado através da didática, através do saber conduzir uma aula, do saber usar a metodologia correta. Então, tudo isso está resumido aí sobre a questão da transposição didática. O conceito de transposição didática de Michel Verretti, de 1975, é a ideia original desse sociólogo, né, de originária, de questão de saber, da ideia principal. A gente pode dizer do pioneiro, né, que se destaca nessa discussão, aplicada em 1980 por Yves, né, Yves Chvalard, de A Didática da Matemática. Então, essa transposição didática é o conjunto de ações que tornam um saber sábio e um saber ensinável, bem como nós já colocamos aqui, uma clareza, né, de demonstração de conteúdo, de o professor ter o domínio do conteúdo. Então, ele traz aí para a gente que o conteúdo do saber foi designado como saber a ensinar, sofre, a partir daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. Então, ele fala que o trabalho que transforma um objeto do saber a ensinar em objeto de ensino é denominado de transposição didática. Então, é o saber ensinar, o saber manifestar um conteúdo dentro de uma sala de aula, o domínio da ação. Aí ele traz saber sábio. Esse saber sábio é o saber que é apresenta nas palavras originais de seus autores. Primeira transposição, que é a transposição didática externa, que é a pessoa tomar posse do domínio do conteúdo. Em segundo momento, ele tem o saber ensinar, ele traz a discussão de saber ensinar, que é aquele que é entendido como conteúdo escolar.
O saber ensinado também está presente nos livros, nos textos, né? Que é os livros didáticos, as discussões, os artigos, as teses de doutorado, as dissertações de mestrados. E uma segunda transposição, que é a transposição didática interna, que é o saber ensinado, que é aquele que realmente acontece em sala de aula, quando o docente põe em prática a ação de aplicar uma aula, de ministrar uma aula. O autor ele coloca que ele traz que ao ser ensinado, todo conceito deve manter semelhanças com a ideia original presente no contexto da pesquisa. Que essa pesquisa é a leitura de origem. Os conceitos devem ser apresentados de forma coerente e condizente com a realidade lida e pode ser manifestado também com outras palavras, com outros significados. Porém, ele não pode fugir da realidade. Ele não pode fugir do que foi planejado, da proposta conteudista, certo? Então, ele adquire significados próprios do ambiente escolar a qual ele foi alojado, a qual ele foi ministrado, ou seja, cada instituição de ensino, cada escola, cada universidade, cada sala de aula, ela possui características do currículo externo, né, do saber, das experiências vividas pelas pessoas que estão dentro daquele círculo de aprendizagem. Então, ele pode, sim, despertar outras situações, problemas, gerando conceitos que vão se aperfeiçoando com as características da qual vão sendo trabalhados em sala de aula. E ele diz mais: assim, os saberes não são meras simplificações de objetos retirados de textos e pesquisas e transferidos para a sala de aula, ou seja, eles são mais do que isso. Essa transposição didática, eles são saberes dialogados, né? E aqui a gente vai refletir diretamente com, talvez, a pedagogia de Paulo Freire, né? Que ele trata o aluno e traz para o aluno como o conteúdo que o aluno traz de mundo, ele aproveita ali e torna um elemento que vai facilitar a aprendizagem, né? Então, esses saberes, ele traz aí como tratar-se de novos conhecimentos capazes de responder a domínios epistemológicos diferentes. A ciência é a sala de aula, ou seja, a sala de aula, ela é o espaço de construção, ela é o espaço de construção de conhecimento. E ele fala que as escolhas e adaptações são inevitáveis. São inevitáveis porque o conteúdo vai sendo explorado e o aluno vai sendo capaz, junto com a interação do professor, de transformar o saber, de transformar o conhecimento, de trazer novas experiências, de criar um diálogo facilitador. Então, ele diz que as escolhas e adaptações são inevitáveis quando se deve caber a 3 ou 4 séculos de física ou em 2 ou 3 semanas logo aos 3 anos. Então, as experiências externas, elas compactuam, elas dialogam com os conteúdos abordados em sala de aula. E o saber sábio, ele é fruto do trabalho de cientistas intelectuais que produzem o quê? Produzem conhecimento científico. Esse saber sábio é justamente os pesquisadores, nós professores, temos a função de produzir novas pesquisas e, através dessas pesquisas, chegar a conceitos. E isso é um saber sábio, é o produzir. Então, esses saberes que não foram produzidos necessariamente nesse tempo e espaço, mas que são pelas escolas transmitidos. Então, por isso, esse conhecimento deve ser transformado, porque a cada assunto abordado, um novo diálogo diferente, uma nova reflexão, seja ele em qualquer sala de aula que for, a escola vai apresentar esse diálogo.
Vigilância epistemológica. Então, analisar a evolução do saber que se encontra na sala de aula através da transposição didática possibilita uma fundamentação teórica, uma prática pedagógica mais reflexiva e questionadora. Então, a prática pedagógica construída através do diálogo de interação, ela tende a ser uma prática questionadora, porque ela vai permitir que o aluno reflita sobre o que foi abordado, o que foi exposto. Então, para Chevallard, né, ele diz que isso é a capacidade, né, isso é que equivale à capacidade, à necessidade constante do professor exercer uma vigilância epistemológica em seu magistério, ou seja, uma ferramenta que permite recapacitar, tomar distância, interrogar as evidências em prol de questões das ideias simples, desprendendo-se da família, né, enganosa do seu objeto de estudo em uma palavra que lhe permite exercer sua vigilância epistemológica. Então, a reflexão, né, daquilo que vai ser discutido, essa reflexão, ela é necessária e ela tem que existir dentro da sala de aula. Para deixar mais evidente, né, nós podemos entender que a sala de aula ela não está vinculada a quatro paredes. A sala de aula ela pode ser qualquer espaço da qual exista o processo de ensino-aprendizagem, da qual se manifeste a construção do conhecimento. E aí nós vamos trazer esse esquema aí, né, que vai falar sobre a interação do saber científico, do saber a ensinar e do saber ensinado. Então, essa vigilância epistemológica garante que a distância entre o saber científico e o saber a ensinar não se degenere, né? Ela não vai se descaracterizar do saber original, ou seja, ela vai ter uma continuação de uma linha de raciocínio que vai produzir o quê? Um espaço de liberdade de criação do professor, certo? Um espaço de liberdade para quê? Para o educando, juntamente com o educador, produzirem conhecimento. Então, saber científico, saber a ensinar e o saber ensinado vai gerar esta vigilância epistemológica através dos elementos que vão construir em um debate conjunto e vai estar interligado, porém não vai desagregar, não vai se desprender dos conceitos originários, né, de princípios de um determinado conteúdo. E aí nós trouxemos também os saberes e o sistema de ensino. Nós temos três elementos que a gente denominou como SPA, né, que traz aí o saber ensinado, o professor e os alunos. Então, essa relação que a gente tem falado aqui nesta aula, são esses elementos que vão fazer com que o sistema, né, de ensino aconteça através da relação dos saberes. Então, o sistema de ensino ele é constituído pelo professor, alunos e o saber ensinado. Deu para compreender? Né? Ao seu redor possui um entorno que permite o funcionamento didático e intervém em diferentes níveis, diferentes modalidades. Esse nivelamento ele vai depender de quê? De como o docente vai sensibilizar os seus discentes a uma prática construtora de conhecimento, a uma prática reflexiva dos conteúdos abordados. Então, os saberes e o sistema, eles trabalham em conjunto, através do professor, saber e aluno, né? E aí ele vai interagir, ele vai acontecer de forma
natural, de forma espontânea, e quanto mais o professor instigar o aluno a uma leitura prévia, a um conteúdo que seja uma ação reflexiva daquilo que vai ser tratado antecipadamente da aula, vai causar o quê? Vai causar uma construção positiva desse viés que nós estamos tratando aqui sobre a questão do saber, o construir conhecimento. E como esse saber sobrevive, né? Como é essa criatividade didática? Então, sobrevivência dos saberes. Para o saber sábio se transformar em saber a ensinar, deve haver criatividade didática. Foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Essa criatividade didática, ela vai depender de quem? Exclusivamente do docente, né? Que vai planejar a sua aula, que conhece ali a sua turma, que sabe as necessidades, as fraquezas, as forças, como ela vai se comportar durante a sua aula. Então, ele traz aí que isso implica na criação de um saber de identidade próprio no contexto escolar. Existem muitas atividades e áreas de estudo que são produzidas para o ensino, mas que não têm equivalente, né? Não tem equivalência na área de pesquisa, como, por exemplo, os exercícios de associação de resistores de circuito elétrico. Traz aí um exemplo, né? As transformações de escalas termométricas, os vasos comunicantes, etc. Então, o conteúdo por si próprio, ele não vai trazer essa ação, ele não vai trazer essa identidade facilitadora. Apenas o docente, né? Não só o conteúdo seco, sem ser trabalhado, ele não tem o poder de transposição didática. Então, essa criatividade ela tem que vir e tem que partir do docente. E o docente conhece a sua sala de aula, o docente sabe todas as necessidades que devem ser feitas para que a aula aconteça da melhor forma possível. Então, a sobrevivência desses saberes, ela é uma construção contínua. E os programas curriculares escolares, eles partem de um amadurecimento. Quanto mais se discute programa, quanto mais se discute currículo, em função de que os conteúdos vão amadurecendo, a metodologia vai sendo revisada e chega um ponto que ele traz nesse slide, que ele fala o seguinte: desse ponto de vista, o conjunto de saberes a ensinar presente nos programas escolares é em detrimento do momento histórico, a somatória dos sucessos alcançados pela área do processo de transposição, ou seja, o processo de transposição amadurece. Então, esses programas escolares, o currículo, ele vai amadurecendo, ele vai enxugando o erro, certo? Vai sendo necessário que haja uma transformação. E ele diz mais: em poucas palavras, o que dá certo dentro das características que ressaltamos se mantém na escola, o que dá errado acaba saindo. Justamente essa ideia de transformação, de discussão contínua, de que o professor, como mediador do ensino, ele vê a necessidade, a escola vê junto com os seus professores, com sua coordenação, a Secretaria Municipal de Educação vê, o Estado vê, a Federação vê, o Brasil vê, o país vê, que é necessário ter transformações dentro daquele saber. Então, o currículo ele acaba se transformando, porque situações vão sendo estudadas, os saberes vão tendo outros resultados de pesquisas, do saber fazer, do caso da construção do conhecimento.
Então, chegando nesse slide, né, que fala a transposição didática, ela deve explicitar a dessincretização do saber, a separação do saber em saberes pontuais, ou seja, em conceitos que são essenciais, né, para uma possível, por exemplo, uma revisão do que já foi feito em sala de aula para uma avaliação. Então, ela é uma separação do saber em saberes pontuais. São questões chaves, conceitos chaves que vão ser trabalhados para que haja um fortalecimento dessa aprendizagem. E também nós temos a despersonalização do saber, que refere o que? A descontextualização, ou seja, não personalização do saber com o intuito de dar um caráter mais geral, descontextualizado, e não personalizado ao do saber. Na maioria das vezes acontece de um professor estar em uma turma, por exemplo, e aí o ano acaba e a escola troca de professores, porque isso vai descontextualizar a ideia de um professor para o outro. Então, isso vai trazer essa situação para uma reflexão de saberes diferentes, de descontextualizar a visão de mundo de professor, daquele professor. Então, os alunos passam por essa troca de experiências, porque cada professor, além dos saberes científicos, eles têm os saberes de mundo, que são as experiências que eles adquirem através da vida dele, né, na evolução da vida. Então, essa descaracterização de professor, de docente, vai trazer nessa despersonalização do saber. Então, depois ele traz a programabilidade de aquisição do saber. Pressupõe uma programação de forma organizada do saber, ou seja, há um planejamento, há uma ação desse saber, dentro da escola, né? A escola planeja o ano docente, ela vai idealizar o que ela vai trabalhar, né? Se é com projetos. Então, essa programabilidade de aquisição, ela vai também ser traduzida para fatos reais através do planejamento docente, através do planejamento da escola, do município. A publicidade do saber e o controle social das aprendizagens, né? Então, tudo isso a transposição didática deve explicitar. E a publicidade do saber é justamente a demonstração, né? O ato verbal, o ato de manifestação docente. Controle social das aprendizagens está justamente na discussão de temas que são flexíveis, né? Os conteúdos trazidos pelo currículo escolar, eles existem de fato, porém, ele há uns temas transversais, né? Da qual são os temas presentes na sociedade que a escola vem trazendo para junto dela, para que seja discutida a interdisciplinaridade. Então, tudo isso forma uma ação dessa transposição didática explícita, né? De fato falada, de fato executada. E aí nós chegamos agora nesse ponto, da qual eles traz as condições de ensino. Ele traz aí que as condições de ensino, ela acontece através de um controle social, sempre age sobre a designação de objetos de ensino. Ele traz o exemplo aqui, os PCNs, né, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, traz aí a instituição, os PCNs, livro didático, exame, relação, os anais, e o professor aqui como elemento externo, que é quem vai trabalhar a ação de designar
né? Como esse controle social vai agir, porque toda base curricular ela pode ser nacional, porém cada estado, cada município tem que construir o seu currículo regional, a gente pode dizer assim, né, que vai trazer características do lugar aonde está situado, da onde está a escola. Então, esses objetos eles fazem parte dessa discussão, dessa análise de controle social, do que vai ser efetivado e no que pode ser retirado, certo? Porém, o currículo, enquanto controle social, ele deve ser mantido à base, porém ele deve ser adaptado, incrementado, mas nunca retirado, certo? Saber ensinado. O professor irá transformar os conteúdos curriculares, atenção, em conteúdos de ensino de acordo com a realidade escolar dos alunos. Foi o que a gente falou. O professor ele vai trazer os conceitos-chave, né, os conceitos-chave, e ele vai administrar de acordo com a realidade escolar. Então, a primeira transposição didática, ela ocorre através do saber sábio, para o saber a ensinar. E a segunda transposição, ela ocorre quando o saber a ensinar parte para o saber ensinado. Olha que bacana aí, há toda uma logística de ação para a efetivação do saber ensinado. É a transformação no saber realizada pelo professor na medida em que ela apresenta uma situação no ensino. Essa transformação é realizada na instituição escolar, mais precisamente na sala de aula, no contexto da relação didática. Então, o cenário principal da ação é a sala de aula, né? É o momento da consumação da docência em prática, Um dos grandes desafios do professor está em quê? Em realizar esta transposição, porque nem sempre nós vamos ter o quê? Êxito, né, na aplicação do conteúdo. O desafio é esse, como vai ser realizada essa transposição. Ele terá que adaptar os conteúdos curriculares de acordo com os aspectos da cultura escolar, os objetivos, os valores educativos, utilizar uma linguagem diferenciada, pois a escola ela tem um papel está em facilitar o acesso ao conhecimento. Então, nós não podemos usar um vocabulário da qual a nossa turma não tenha acesso, né? Não tenha de fato o domínio do vocabulário. Então, tudo isso deve ser pensado. A estratégia de aplicação do saber docente é justamente essa relação. É o ajuste ali, o arrumado desses elementos que vão ser adaptados de acordo com a realidade do lugar. O professor, dentro da situação de ensino, deve fazer repersonalização, recontextualização e retemporalização. Ou seja, ele tem que readaptar sempre o saber docente. A gente não pode usar uma avaliação que nós utilizamos na turma X no ano, guardar ela e usar no outro, porque talvez não sirva, pode ser que sirva. Porém, a realidade do momento é outra totalmente diferente. Então, ele diz que o papel do professor em sala de aula não é traduzir fielmente o texto do livro didático para os alunos, mas sim transformar o quê? Em conceitos, em novas ideias. Então o autor, né, ele fala da metatexto, né, que é uma metatexto, é justamente reescrever o pensamento de forma que não perca a essência, porém ele tem outro
outra representação, de fato, na forma de conduzir um novo conceito, por exemplo. Né? Então, tudo isso, ele vai ser, o professor ele vai ser o mentor dessa ação. A ideia que nos parece mais coerente, seguindo os estudos do Chevenlive, né, ele diz que o professor não faz a transposição didática, ele apenas participa da etapa dela, ou seja, a transposição ela é toda a situação vigente, ela é toda a situação ativa. Então, ele faz parte dessa ação. Ele é um instrumento de divulgação do saber. Então, ele diz aí que ele participa de uma etapa dela, sendo um instrumento de divulgação do saber, ensinando e perpetuando a transmissão dos saberes. Para o professor produzir um novo saber, que resulte no saber ensinado, realizando assim transposição interna, ele necessitará cumprir algumas exigências, tais como resgatar a contextualização histórica da produção do saber, ou seja, colocando na realidade do que foi lido, aquilo que foi lido por ele, aquilo que foi estudado, na realidade do educando, da sala de aula, abordando o quê? O contexto social da qual a escola está inserida. Então, diminuindo o excesso de artificialismo e da neutralidade do saber ensinar e do saber ensinado. Conhecer as atualizações científicas, estar sempre atual, né, se atualizando, buscando conceitos novos, ver o que mudou, conhecer a epistemologia do saber em questão, aprimorar as abordagens e contextualização do saber, dominar a linguagem adequada do saber para resolvê-lo, conforme o vocabulário dos alunos e o estágio de compreensão dele. Então, o professor faz toda uma caracterização extra para adaptar o conteúdo para o educando. Astófoli, né, ele, baseado no autor, elaborou 5 regras que deveriam ser observadas de acordo com a transposição didática. Regra número 1, modernizar o saber. Os saberes que surgem no âmbito da pesquisa científica e são utilizados pelas indústrias e novas tecnologias são passíveis de estar contidos nos livros didáticos, criando uma aproximação da produção acadêmica com o que é apresentado na escola. Então, os livros didáticos estão sempre se atualizando. Então, a escola, por isso que há uma necessidade de troca de livro também. Não é só o consumo do livro, rabiscar o livro, escrever no livro. Tem toda essa ação de readaptação dos conteúdos e atualização do que está ocorrendo no mundo. Regra número 2. Atualizar o saber ensinar, ou seja, ao fazer a revisão de um livro didático, deve-se ir além de apenas acrescentar novos saberes. Há necessidade de eliminar alguns saberes que, embora corretos, devem ser destacados por estarem demais banalizados, por estarem ultrapassados. Então, mesmo que o livro didático traga um conceito, o professor deve buscar em outras fontes para atualizar alguma coisa a qual esteja já ultrapassado. Na regra número 3, ele traz aí articular o saber novo com o saber antigo. O que é isso? É dialogar com o contexto histórico, é trazer talvez conceitos que já foram usados para dialogar com a transformação, né, com novos conceitos. A introdução de novos saberes deve ser feita de forma articulada com outros saberes já alojados nos programas de ensino. Negar radicalmente um conteúdo, ou seja, negar aquilo que já existe, presente no sistema de ensino, pode gerar o que? Desconfiança por parte dos alunos para tudo aquilo que se deseja ser aprendido por ele na disciplina.
Transformar um saber em exercícios e problemas. O saber sábio, capaz de gerar uma ampla variedade de exercícios e atividade didática, tem uma maior chance de ser transposto e se tornar um saber a ensinar. Ou seja, através das situações de atividades, é que o estudante vai ter a ação reflexiva e vai medir o quê? A capacidade de conhecimento adquirida. Então, exercitar através de problemas, situações de atividades do cotidiano, né? Um exercício, um seminário, um debate. E na regra de número 5, tomar um conceito mais compreensível. A transposição didática deve permitir a aprendizagem de um conceito, caso contrário, ela não pode ser legitimada, ou seja, o conceito chave, o conceito mais aceito por todo mundo, ele deve ser colocado em prática, deve ser exposto, deve ser levado para debate. Sobre esse ponto, é fundamental que os papéis de professor e aluno possam ser efetivamente cumpridos, resumindo e indicando que o professor cabe a ensinar e o aluno a aprender. E ambas as partes também. O aluno ensina, o professor também aprende. No processo de transposição didática, é preciso que o professor tenha domínio do conteúdo a ser ensinado e transforme o conhecimento científico de modo que esse não perca suas características, ou seja, a essência do conteúdo deve ser enfatizada, deve ser discutida, deve ser colocada. A transposição didática apresenta-se como um elemento essencial na atuação do professor em sala de aula, pois é a partir dessa transposição que os conteúdos são apresentados aos alunos de forma que favoreça a sua aprendizagem, utilizando-se dos mais diversos recursos e materiais, ou seja, a dimensão de material didático ela deve ser inúmeras. O professor deve elencar, deve listar várias alternativas para a compreensão, né, várias alternativas de recursos didáticos que possam ser usados para que ocorra o favorecimento da aprendizagem. E o desafio do professor está na transformação dos conhecimentos científicos em conteúdos escolares, de modo que facilite a aprendizagem dos alunos. Então, a situação aqui, né, dessa aula que a gente já está chegando ao fim, é a elaboração de situações que facilitem a aprendizagem do docente, que facilite o entendimento, certo? Então, o saber científico em conteúdos, ele deve ser facilitador, ele deve ser transmitido de modo facilitador para que haja realmente o processo de ensino-aprendizagem. Aqui nós temos algumas referências, beleza? E nós podemos dizer que nós encerramos a nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer a cada um de vocês por ter estado aqui conosco. Vai ter uma atividade avaliativa essa semana, e eu desejo uma boa atividade, uma boa realização. O tutor vai explicar para vocês como vai acontecer, certo? E por mais, tudo de bom, e a gente se encontra na próxima aula, pessoal.